Nós estamos na Semana do Consumidor, data criada para lembrar a importância dos direitos envolvidos em qualquer relação de consumo. E aqui no Brasil, desde a criação da lei há 28 anos, os consumidores podem contar com mais instrumentos para fazer valer os seus direitos. São muitas as conquistas, mas ainda são grandes também os desafios. E para conversar com a gente sobre essas conquistas e desafios, eu recebo hoje o advogado Geórgios Alexandrides, que é especialista em Direito das Relações de Consumo e supervisor acadêmico da Escola Brasileira de Direito. Tudo bem, doutor? Muito bem, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado. O Código de Defesa, então, completa essa semana 28 anos de vigência. Quais são aí as principais conquistas que a gente pode destacar nesse período? Bom, a principal conquista que nós temos, Felipe, é realmente o reconhecimento que o consumidor é vulnerável. Ou seja, no mercado de consumo ele está numa posição de desigualdade perante o fornecedor e por isso ele necessita de proteção. Então, proteção quanto à sua vida, à sua saúde, quanto à qualidade de produtos, a quantidade deles, quer dizer, no aspecto geral de todas as relações de consumo. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor reconhece que o consumidor é frágil, é vulnerável, ele promove de forma adequada a proteção a esse consumidor. Agora, houve também retrocessos nesse período ou há o que se melhorar nessa lei? O que sempre preocupa é que uma lei, diante de uma relação bem comum na sociedade, nós não passamos um dia sequer sem sermos consumidores. Então, nós temos uma preocupação com a efetividade dessa norma. Então, 28 anos após a sua entrada em vigor, nós percebemos que a forma com que ela foi constituída, ela ainda tem plena eficácia, plena aplicabilidade. Então, é muito mais uma legislação bem avançada que se amolda à realidade em que vivemos do que praticamente retrocessos, porque ela veio colocar uma nova forma de pensamento na sociedade capitalista, né, entre o fornecedor e o consumidor. Agora, uma questão fundamental, doutor. O consumidor conhece de fato os seus direitos? Realmente, Felipe, aí a gente tem uma grande problemática social, porque a maioria dos consumidores não conhece efetivamente os seus direitos, né, na sua magnitude. E isso não só os consumidores, mas também os próprios fornecedores desconhecem a existência da proteção que devem conferir aos consumidores. E isso parte, apesar de nós termos o Código de Defesa do Consumidor obrigatoriamente em todos os estabelecimentos comerciais, não é simples para o consumidor que desconhece os seus direitos, chegar lá no momento da aquisição, no momento de ter um problema de consumo e exigir os seus direitos. Então, realmente, a gente precisaria ter uma implementação muito maior de políticas públicas relacionadas à educação do consumidor e também do fornecedor. Claro que o Código ele estabelece uma obrigatoriedade para o Estado promover isso e atrela isso também ao direito que o consumidor tem à informação. E os fornecedores têm um papel muito importante de educar e informar também os consumidores quanto a não só seus direitos, mas com relação à utilização, riscos que os produtos e serviços podem vir a apresentar. Tem uma outra questão que acontece com bastante frequência, acho que todo mundo já recebeu ligações indesejadas, né, em casa ou pelo celular. Como que o cidadão, o consumidor, pode se proteger disso? Imagine, Felipe, o tempo que o consumidor perde com relação a ligações indesejadas durante o seu dia, né? Então, a tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também trouxe algumas questões complicadas para os consumidores. Então, o consumidor ele tem uma perda de tempo muito grande. Foi criada em 2008 uma lei estadual aqui no estado de São Paulo que cuida do cadastro de bloqueio de telemarketing, de ligações de telemarketing, onde o consumidor ele pode fazer um cadastro, esse cadastro é feito junto ao PROCON, então o PROCON de São Paulo tem lá um link específico que faz o cadastro para que o consumidor bloqueie o recebimento de ligações de telemarketing a partir dos celulares ou telefones fixos que ele cadastra. Esse cadastro pode a qualquer momento ser desfeito e o consumidor volta a ter o recebimento de ligações, caso ele queira. Isso que é importante, é um empoderamento do consumidor frente a esta supremacia de força que o fornecedor possui. Agora, é claro, se o consumidor, mesmo com esse bloqueio, tiver ligações, tiver problemas, tiver prejuízos, o consumidor ele tem como levar
essa celeuma para o judiciário, principalmente nos juizados especiais, para evidenciar aí a reparação de seus danos. Mas aí é que está, né? A gente sabe que muitas vezes o consumidor é vencido pelo cansaço, né? Quer dizer, a burocracia muitas vezes acaba fazendo com que o consumidor desista aí de correr atrás dos seus direitos? Sim, você tem vários fatores que influenciam isso. O primeiro é a desinformação, né? Se eu não sei dos meus direitos, eu não sei o que eu devo buscar. Então, esse já é um problema que se reflete na sociedade. A partir do momento que o consumidor sabe seus direitos, ele tem um outro entrave. A própria burocracia é criada pelo fornecedor, que muitas vezes o fornecedor não percebeu ainda, e olha que a gente já está com 28 anos de vigência do CDC, o fornecedor não percebeu que é importante respeitar o direito do consumidor para ele próprio ter maior lucratividade. Quer dizer, o respeito ao direito do consumidor não está na contramão do lucro que o fornecedor busca. Então, muitas vezes, o fornecedor já cria embaraços, já cria complicações para o consumidor ter os seus direitos. E aí, tendo recusado isso diretamente ao fornecedor, o consumidor muitas vezes não sabe que o PROCON pode lhe auxiliar grandemente na solução desse conflito e mesmo a vazão do próprio juizado especial civil, que dá um grande acesso à justiça para que todos os consumidores possam vir a ter as suas indenizações, a ter o respeito que devem ter quanto aos seus direitos. Então, a informação é uma questão primordial, né? Sim, a peça-chave, Felipe, é a informação. O fornecedor informado, consciente de seus direitos, educado, é aquele que vai buscar fazer valer os seus direitos. Em contrapartida, o fornecedor vai respeitá-los e aí a gente tem o que chama de sanidade no mercado de consumo. A gente harmoniza a relação entre o consumidor e o fornecedor para que o mercado fique forte. E é bom lembrar, Felipe, que quanto mais forte for essa relação entre consumidor e fornecedor, mais forte será o nosso capitalismo, mais forte será o nosso modelo econômico. E tem impactos na economia, diretamente e indiretamente. Agora, doutor, tem uma questão que a gente observa também ano após ano. Tem o ranking aí de reclamações e são sempre os mesmos setores que estão ali no topo de reclamações, né? E isso não muda, né? Por que essas empresas, esses setores continuam muitas vezes, ano após ano, desrespeitando o consumidor? Esse é um grande problema que a gente não tem uma solução a curto prazo, né? Os fornecedores eles têm uma massificação muito grande na prestação de seus serviços. Então, você pega serviços de telefonia, serviços bancários, que são geralmente os líderes destes cadastros aí de reclamações. Então, o que acontece? Os fornecedores muitas vezes não conseguem dar vazão efetiva quanto à qualidade de seus serviços, quanto ao que eles devem respeitar os direitos do consumidor e muitas vezes até eles fazem isso buscando lucro. Esse que é o fator complicador, quer dizer, o desrespeito ao direito do consumidor frente àquela busca insaciável do lucro. Então, o fornecedor ele tem que dosar e ele está percebendo isso ao longo do tempo. Os consumidores empoderados de seus direitos, eles têm que ter, na possibilidade de escolha entre fornecedores, optar por aquele que lhe protege, que lhe respeita mais os direitos. Então, também é um papel do consumidor ter essa busca para a melhoria do próprio mercado de consumo. Mas é claro que os fornecedores deixam muito a desejar quando se fala em atendimento ao consumidor. Parece o seguinte, Felipe, parece que na venda é tudo às mil maravilhas, né? E o problema que acontece posteriormente à venda, o consumidor acaba sendo deficitário. É uma questão que ainda a gente já começa a perceber que está sendo trabalhada, mas ainda tem muito que se trabalhar essa questão do pós-venda aqui no Brasil. Tem, né? A evolução que os fornecedores devem buscar realmente nesse atendimento do consumidor, depois que ele já se vinculou a ele, depois que o fornecedor já teve o lucro, o fornecedor não pode ver isso como um dispêndio, né? Como um prejuízo. Não, ele tem que ver como uma busca de fidelização do cliente, para que aquele cliente justamente fique fidelizado, fale bem de sua marca, de seu produto e faça com que os consumidores cada vez mais venham a adquirir os seus produtos e serviços. Ainda falta essa visão para os próprios fornecedores. Infelizmente, né? falta. Quer dizer, não sei se tem uma cartilha, mas dá para a gente dizer aí quais são os cuidados básicos que o consumidor deve ter na hora de uma compra, tanto numa loja física quanto pela internet. Inclusive, são os mesmos cuidados que se deve ter, são os mesmos direitos. Bom, Felipe, o que a gente percebe é o seguinte, o consumidor muitas vezes ele compra por impulso e aquele impulso gera prejuízos, né? Então, vou aproveitar essa promoção, isso, aquilo, mas às vezes ele primeiro não vê se é necessário aquele produto, não vê se aquilo lhe atende, acaba não raciocinando exatamente se aquele empréstimo bancário que ele está fazendo é proveitoso para ele ou não. Então, isso também parte do
consumidor perquirir para ele, é necessário eu consumir? Então, acho que essa é uma primeira ressalva que a gente tem que fazer. Depois, num segundo momento, o consumidor tem que verificar a confiança que ele está depositando no fornecedor e a confiança que o fornecedor transparece para ele. E aí as experiências que o consumidor tem são muito importantes, não só dele próprio, mas também de seus amigos, familiares, principalmente para o comércio eletrônico. O comércio eletrônico gera direitos diferenciados ao consumidor, como, por exemplo, o direito ao arrependimento. Né? O consumidor ele pode desistir da compra, da aquisição do produto ou serviço, no prazo de 7 dias da contratação ou do recebimento desse produto ou serviço, sem que tenha despesa nenhuma. Ou seja, todos os valores o consumidor tem de volta, inclusive de despesas com relação à postagem do produto. Tal. E aqui faz com que o fornecedor ele venda muito mais pela internet, mas tenha que dar esse período de prazo para o consumidor verificar se ele quer ou não continuar com aquele produto ou serviço. Também o que a gente observa nas compras pela internet? Muitas questões de sites falsos, muitas questões de falta de entrega do produto. Por isso que a credibilidade, aquela confiança que eu mencionei há pouco é muito importante. Então, comprar em sites que sejam certificados, verificar os cadastros de reclamações do Procon, para verificar se aquele site tem realmente problemas de entrega ou é um site falso, ele tem mecanismos de proteção. Agora, é claro que às vezes o impulso gera o consumidor a, sem nenhuma dessas salvaguardas, promover a compra, a aquisição de produtos e serviços. Tá certo. Bom, queria então agradecer demais a participação do advogado Dr. Geórgios Alexandrides, que é especialista em Direito das Relações de Consumo e também supervisor acadêmico da Escola Brasileira de Direito. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição.